Vamos lá, vamos começar. A gente teve um problema hoje no som da igreja. Essas caixas, duas lá do final, não estão funcionando e começaram a dar um barulho. Aí, a diaconia usou uma caixa auxiliar lá em cima e esse retorno. Então, por isso que o som está meio estranho hoje, né? Uma coisa meio... dá um eco. Ô Newton, em relação à transmissão, tá normal? Certo, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nós começamos a colocar em prática a nova temática, né, a nova estrutura de ensino para 2020 na semana passada. Começamos a tratar aqui sobre esse livro, Filhos Educando para a Eternidade, de Douglas Wilson. No discipulado, estamos tratando sobre outro livro de Douglas Wilson, Sua Filha em Casamento, para preparar os filhos para o casamento. E temos em março o aniversário da igreja, quando teremos um evento também sobre educação, sempre lembrando que o objetivo é conscientizar a igreja a respeito da educação, para que nós possamos dar os primeiros passos em busca da nossa escola confessional. Então o objetivo final é esse. Aí está faltando ainda a questão da escola dominical. A gente vai voltar a ter classe para as crianças com o breve catecismo. Nós vamos ensinar um breve catecismo que foi publicado há pouco tempo. Acho que foi por Toca Chique, não foi isso? Pastor Everton Toca Chique. Nós estamos usando lá em casa. É um breve catecismo simplificado. São perguntas ainda mais simples do que o breve catecismo. Para crianças de menor idade ainda. A gente está usando com a Evinha com 2 anos. Então dá para usar até com os pequeninos. Essa sala vai ser dos pequenos mesmo. E aí a juventude da igreja, por enquanto, vai ficar aqui para participar desse estudo. Porque esse estudo é muito importante para que os jovens também participem. Certo? Em terminando esse estudo, a gente vai tentar direcionar para uma nova sala, mas por enquanto serão 3 salas. A sala das crianças, a sala geral, que vai englobar jovens e adultos, e o catecúmenos, tá bom? Em havendo a necessidade, a gente vai readequando isso. Então, mais ou menos essa é a nossa dinâmica de EBD para 2020, tá bom? Uma dúvida, Daniel? Não? Então vamos lá. A gente viu a primeira lição desse livro. Se vocês quiserem comprar, acho que alguns irmãos compraram, não foi, Ellen? Daqui da igreja? Algumas irmãs da igreja. Então, usem nas suas casas, leiam, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. Hoje a gente vai tratar do capítulo 2, certo? Aprendendo a ser pais e mães que são referência para os seus filhos. Abra comigo Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra, para sermos ensinados por ela a respeito de como sermos pais e filhos melhores. Abençoe, Senhor Deus, essa aula como o Senhor abençoou todo o culto, a fim de que possamos glorificar o nome do Senhor e também, ó Deus, possamos melhorar e nos santificar em nossa relação com o nosso próximo. Em Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. A palavra que é dita aqui a respeito de imitação, a palavra que é utilizada aqui, às vezes ela é traduzida por sejam meus seguidores, mas a palavra mais forte para isso realmente é imitação. Ou seja, Deus ele serve de referência para o homem, para que o homem o imite. Nós às vezes temos algum tipo de restrição ou
um olhar um pouco negativo para a imitação, como se fosse algo ruim em si, e não é. O ruim é você imitar uma coisa que não presta, né? Os seus pais já diziam isso. Porque você não aprende de mim o que é bom, né? Quando o filho diz, mas isso aqui eu aprendi com o senhor, então aprenda o que é bom, não aprenda o que é ruim. Nós devemos sim imitar as boas atitudes dos nossos colegas, dos nossos amigos, imitar os nossos pais. O conceito de imitação é algo muito bom na Escritura, desde que você esteja imitando a coisa que é correta. Só que o apóstolo Paulo, ele vai um pouco além, e ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. E aí já não é mais simplesmente imitar a Deus, mas você imita um homem que está imitando a Deus. Esse também é o perfil da família cristã que está tratada aqui, está sendo tratada em Efésios 5, quando é dito: mulheres se submetam aos seus maridos no Senhor. O que é isso? Em tudo que os seus maridos estiverem sendo como Cristo, se submetam a Ele. Aí ele volta para os homens e diz: homens, amem as vossas mulheres, as esposas, como Cristo amou a igreja. Ou seja, imitem Cristo na relação com sua esposa. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Filhos, sejam como Cristo, que é um filho perfeito. Tudo isso parte do versículo 1, que fala sobre imitação. Ou seja, imitar não é uma coisa ruim, mas imitar uma coisa ruim, aí realmente é algo que não deve ser feito. O texto começa dizendo assim, nas palavras de Douglas Wilson: Deus nos criou para sermos criaturas que refletem criaturas imitativas. Imitamos instintiva e naturalmente. Nós só imitamos aqueles que estão em um mesmo nível, mas também imitamos amigos, conhecidos, colegas de estudo, de trabalho, familiares. Imitamos também aqueles que estão acima de nós. E que tipo de imitação é essa de colega para colega? Você imita o seu amigo no modo de vestir, no modo de falar, né, nas brincadeiras. Isso é muito comum acontecer, especialmente no colégio. Seu filho sai de casa sem saber algo e ele volta fazendo alguma coisa. E ele diz: não, mas meu colega faz assim. Então ele passa a ter aquele amigo como referência. E você tem que ter cuidado para saber quais são as referências do seu filho, porque ele inevitavelmente vai imitar não apenas as autoridades, mas vai imitar também aqueles que estão no mesmo nível deles. E o cuidado a respeito da imitação é muito grande, porque assim como os imitadores de Deus se tornam como Ele, assim também os imitadores dos ídolos se tornam como os seus próprios ídolos. Abra comigo Salmo 115, por favor. Eu vou pedir alguém para ler do verso 4 ao verso 8. Se é um padrão bíblico, você se torna aquilo que você adora. Não tem como fugir disso. Se você adora a Deus, você cada vez mais vai se tornando a semelhança de Deus. Você vai sendo mais santo, você vai sendo mais justo, você vai sendo mais misericordioso. Esse é um padrão de santificação, a semelhança de Deus. Mas, se todavia você adora um ídolo, você se torna como um ídolo. Pessoas que adoram imagem de escultura, eles são como as imagens. Eles não ouvem a Deus. São cegos, é assim que a gente chama. A cegueira espiritual de quem adora um ídolo.
Os pés deles não andam para aquilo que é bom, mas só para o que é ruim. O pensamento deles é um pensamento nulo, tal qual o dos ídolos. Ou seja, o que você está se tornando tem como referência aquilo que você crê. Quanto mais você crê no Senhor, mais você se torna semelhante a Ele. E aqui você já deve fazer uma pergunta para si mesmo, né? Será que realmente eu estou me tornando a semelhança de Cristo? Ou o que está me fazendo não ser semelhante a Cristo? Quando você descobrir a resposta para essa pergunta, você descobriu qual é o seu ídolo. Se é dinheiro, se é prazer desse mundo, se é poder, se é popularidade, qualquer coisa que você quiser que esteja lhe impedindo a chegar mais próximo de Deus, aí está o seu ídolo. E os nossos filhos também têm ídolos. Nossos filhos têm referências na música, referências na cultura como um todo, referências na igreja, referências no trabalho, referências na escola. É daí que vem a preocupação dos pais. Com quem eles andam, o que eles ouvem, o que eles assistem. Seu pai e sua mãe não são preocupados com isso, não é porque eles pegam no seu pé, é porque essas coisas e pessoas vão se tornar suas referências. E quando você menos esperar, você está imitando aquilo ali. Né? Você pega um determinado cantor que é, né, um cara de uma vida completamente promíscua, ele não tem referência nenhuma familiar, e você diz, não, mas aqui não tem problema nenhum, porque eu estou ouvindo a música dele. Vamos dizer que a música seja uma música que é contrária a tudo que ele vive. Né? É difícil isso acontecer, mas vamos pensar nessa possibilidade como sendo o ápice da incoerência. Se você ouve só a música é uma coisa, mas se você passa a ser fã daquele cantor, não tem como. Você vai querer saber da família dele, como ele vive, o que ele faz. E o fanatismo, né, essa ideia de que você reverencia alguma pessoa, vai inevitavelmente levar você a achar até bonito o que ele está fazendo. É contra os teus princípios, mas se for aquela pessoa, pode. Consequentemente, você baixa a guarda, né, porque o cristão sempre deve andar de guarda alta contra esse mundo, mas ali você, por conta da empatia que você tem com aquele cantor, com aquela pessoa, você baixa a guarda e você começa a normalizar ou deixar algo como se fosse normal, tranquilo, o que você sabe que não é. Então é um perigo muito grande para os nossos filhos se envolver com esse tipo de fanatismo. Eu não estou nem levando o fanatismo nas últimas consequências da palavra, mas o fato de se tornar fã de um cantor, de um artista que tem uma vida completamente desregrada. Deve-se ter cuidado com isso. Não se deve rejeitar a música, que é o que está em pauta aqui, em todos os sentidos, mas a empatia com aquela pessoa deve-se ter muito cuidado, porque aquilo que ele gosta, aquilo que ele está simpatizando, ele vai necessariamente, aos poucos, se tornar cada vez mais parecido com aquela pessoa. É por isso que a gente vê os filhos mudando de roupa, o tipo de roupa que vestem, a forma de falar, né, o jeito de pensar, porque as influências que eles têm no mundo são muito fortes, até mais, muitas vezes, pela nossa negligência do que a nossa própria influência. Então, é preciso minimizar ao máximo esse tipo de influência ruim. Eu digo ao máximo porque é impossível você anular seus filhos de toda influência desse mundo, mas minimizar tudo aquilo que é influência ruim para os nossos filhos. Ao mesmo tempo, devo cuidar de como eu tenho sido influência para os meus filhos. Né? Douglas Wilson diz assim: da mesma forma, os adoradores do Deus verdadeiro tornam-se semelhantes àqueles que adoram. Ele cita 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aí ele diz em seguida:
Diante de Deus em adoração, somos transformados de glória em glória. E nisso, à medida que transformados, também desejamos transmitir essa glória aos nossos filhos. Em poucos lugares, as ramificações desse princípio da imitação são tão importantes quanto na criação de filhos. Para tanto, a imitação é absolutamente crucial. Você não quer que seus filhos o imitem, a menos que você próprio seja um imitador de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que eles vão imitar os ídolos, eles vão imitar também os seus pais. Por isso que os pais devem ter tanto cuidado em ser imitadores de Deus, para que seus filhos os imitando, imitem o próprio Senhor. Oi, Yuri. Perfeito. Claro. Imitação é diferente de idolatria, né? Mas, veja só, tudo começa com a referência que você tem. Primeiro, tudo começa com a transformação, foi o que ele falou agora. Assim como os ímpios estão sendo transformados à semelhança dos ídolos, os que foram redimidos em Cristo estão se tornando à semelhança de Deus, em santidade, né? Não em sabedoria, mas em santidade. Nesse sentido, os seus filhos precisam ter em você a referência de imitação, não de idolatria. Os pais não devem se tornar ídolos dos seus filhos. Eles devem adorar a Deus, e para adorar a Deus eles precisam conhecer Deus. E os filhos conhecem Deus por meio dos seus pais. Então esse é o sentido. Eu devo ensinar meus filhos com a minha própria vida, não só com as minhas palavras. Minhas palavras são muito importantes na evangelização, mas se minhas palavras contradizem minhas ações, eu tenho um problema sério, porque meus filhos vão absorver como esponjas tudo que tiverem por perto, inclusive nossos próprios erros. Aí, em relação aos pais, né, o grande desespero que a gente entra é porque a gente não sabe o que fazer. A constatação do erro é o primeiro passo, mas daí a você consertar é mais complicado. Então, você já sabe que se você fizer aquilo que é errado, seu filho vai imitar. E se você fizer o que é certo, ele também vai imitar. Agora, como é que eu vou fazer para ele imitar o que é bom? Ele diz, olha, a notícia de que seus filhos vão lhe imitar, às vezes é terrível, porque você sabe quem você é. Mas não precisa de se desesperar. Ele diz assim, você tem uma Bíblia. Seu dever é adorar a Deus, imitá-lo e pedir a Ele que caminhe lado a lado, agora que você ingressou no desafio de ser pai. Isso serve, obviamente, também para a mãe. Então, se você tem uma Bíblia, você tem aquilo que nós vimos no sermão, sabedoria. Não precisa você fazer um curso de pai para ser pai, né? Inventaram até isso agora. Curso de pai e curso de mãe. Você sabe, não naturalmente, né? Mas você sabe, por meio da palavra de Deus, da sabedoria e inteligência que há ali, o que fazer com seu filho. E além disso, a palavra de Deus também nos deu presbíteros e pastores para nos ensinar a cuidar dos nossos próprios filhos. Deus nos deu na igreja também homens e mulheres mais velhas. A gente esquece disso. Nós achamos e incutimos na nossa cabeça que os jovens aprendem com jovens. E por isso nós temos que ter programações de jovens, para que eles andem entre si. Eles não vão aprender entre si, a não ser coisa ruim, né? Tudo que eles aprendem entre si bom é porque aprenderam de alguém mais velho. Então, toda a igreja deve ter, como princípio, andar com pessoas mais velhas e buscar conselho dos mais velhos. Quando você lê as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Paulo ensina aqueles homens que repassem para a igreja
que as mulheres mais novas devem aprender com as mais velhas como serem boas donas de casa e boas senhoras, que os homens jovens devem aprender com os idosos como ser bons maridos. É assim que a Bíblia ensina. Não é um jovem ensinando outro jovem, mas um jovem aprendendo com o mais velho. Por isso que aquele que ensina na igreja é chamado ancião ou presbítero. Não porque ele é isso em idade simplesmente, mas em comunhão e experiência com Deus. Tá? A igreja nos dá essa bênção de você poder buscar dentro dela própria sabedoria para criar os nossos filhos. Não precisa de desespero. Primeiro, você tem uma Bíblia na sua casa, você precisa lê-la e estudá-la. E segundo, você tem a própria igreja, que é uma bênção na criação dos nossos filhos. Pela pregação, pelas as aulas que nós temos, que são muitas e variadas, pelo aconselhamento bíblico, acompanhamento pastoral, tudo isso é uma bênção para a sua família. Então não precisa se desesperar. Ele vai um pouco além dizendo assim: Deus não nos força a ser como Ele é, mas nos convida a crescer cada vez mais no ato de imitá-lo, e seu Espírito nos auxilia à medida que crescemos. Às vezes, quando os filhos já adultos visitam a casa dos pais no dia de ações de graças, é muito comum, né? Final do ano lá nos Estados Unidos, você tem um dia de ações de graças. Estes lhes perguntam por qual motivo não fazem visitas com mais frequência. Nesse caso, pode ser que os pais sejam exigentes e grudentos. Ironicamente, quando os pais criam e educam os pequenos, tendo por objetivo uma independência bíblica e piedosa, seus filhos, na verdade, desejam gastar tempo com eles na idade adulta. Eu sei que quem tem filhos mais velhos já deve ter passado por isso, né? Chega um determinado tempo da vida que o filho não tem mais prazer em ficar com o pai e com a mãe. O que é que aconteceu, né? Porque eles não têm mais esse desejo da sua presença. Ele diz, porque provavelmente você não criou seus filhos para ter prazer na sua presença. Você foi tão grudento, tão chato, né? No sentido de pegou tanto no pé dele. Você não teve momentos agradáveis com os seus filhos. Nem criou seus filhos para a liberdade, para o mundo, contra o mundo, que na hora que eles crescem, eles não têm prazer de ir para a sua casa. Veja que coisa tão grave e comum de acontecer. Se você é filho e você não tem prazer de estar na casa do seu pai, tem alguma coisa errada com você em primeiro lugar. Mas minha família é uma tragédia. Mas naturalmente você tem que ter prazer nos seus pais. Eu sei que eles devem ter errado, mas eu sei também que é um grande erro não ter prazer na presença dos pais. É como não ter prazer na presença de Deus, que é nosso Pai. Alguém que não luta para estar aqui no dia do Senhor, e a palavra é essa mesmo, é uma luta, porque toda semana aparece alguma coisa para nos distrair, né, da igreja. Então, se você não luta para isso, é porque você não tem prazer na presença de Deus. Então, como filho, você tem que lutar para estar na presença dos seus pais. E como pais, você precisa entender que se você for grudento com seus filhos, eles não vão lhe amar, mas eles vão ter, né, até um certo receio de vir para a sua presença quando for a escolha deles, porque isso é o que há de mais complicado. Quando eles são pequenininhos, eles vão para a presença da gente querendo ou sem querer, né? Mas quando eles crescem, eles precisam desejar estar na presença da gente. Depois que eles casam, constituem família, é um prazer poder ter seus filhos sentados à mesa, ver seus netos. Só é possível se você tiver cuidado agora em criar seus filhos contra esse mundo. Falando sobre os pais, né? Ele diz: o propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser um instrumento de salvação para os filhos. Você não é a base que os salvará, mas sim é ordenado a imitar aquele que é o fundamento da salvação. Se você não sabe, precisa saber, você não salva seu filho. Por mais que você seja crente, piedoso, você não salva seu filho. Mas você precisa ensinar seu filho o caminho da salvação.
Você não morre pelo seu filho para dar vida eterna a ele. Então você precisa aprender a ensinar o caminho da salvação. Se você tentar buscar a salvação para o seu filho, pensando que você é Cristo, você vai se frustrar, porque você não é. Mas se você entender que você é um instrumento de Deus para a salvação, então ele vai começar, inclusive, a ter prazer na sua presença. E isso é um grande sacrifício, diz o autor. Ele cita Sofonias capítulo 3, verso 17. Alguém, por favor, abra para mim esse texto. Sofonias 3, 17. Quem achar pode ler. Eu queria chamar a atenção aqui para duas palavras desse texto. Logo no início, que o Senhor é poderoso para te salvar. E depois duas expressões: Ele se deleitará em ti com alegria. No final ele ainda fala: regozijar-se-á em ti com júbilo. Dois conceitos aqui: salvação e alegria, sacrifício e júbilo. Eles estão postos aqui como paralelos. Como é que se dá a salvação? A salvação se dá pelo sacrifício do Cordeiro. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus opera a salvação? Com alegria. Então, esse conceito que está sendo tratado aqui por Sofonias, no capítulo 3, ele serve de base para a salvação e serve de base também para a relação de pais e filhos. A salvação é um sacrifício, mas eu devo fazer e devo cumprir esse sacrifício com júbilo, como Deus faz. A criação de filhos é um sacrifício. Experimente criar um filho para você ver. Você está com sua saúde em dia, você começa a ter um filho, dor na coluna, você já não aguenta mais pegar peso, você não dorme mais direito, você começa a ter você envelhece. Não é fácil, criar filho não é fácil. Mas, se você faz desse sacrifício, um motivo para murmuração e para reclamação, então você não é como Deus. Porque Deus, Ele se sacrifica pelos seus filhos com alegria. Quantas vezes mães e pais, quando vão falar dos filhos, só falam daquilo que é ruim? Isso é um erro muito comum que a gente pode cometer. Falar a respeito do que Deus nos deu, que é uma bênção do Senhor, e a gente fala reclamando. Porque meu filho só me dá trabalho. Porque meu filho é isso, porque meu filho é aquilo. E a gente só fala mal dos filhos. Então é um sacrifício sem júbilo. Mas é bonito você ver um pai e uma mãe dizendo: realmente dá trabalho, mas não tem coisa melhor na vida. Porque se você disser que não dá trabalho, provavelmente a criação que você está dando ao seu filho não deve ser muito boa, Porque você está deixando ele fazer o que quer, aí dá menos trabalho. Quanto mais você bota a sua casa dentro da palavra de Deus, ou debaixo da lei do Senhor, quanto mais você tenta fazer isso, mais trabalho vai dar. Só que você faz isso com alegria e você vê resultado. Mas se você não faz isso com alegria, o filho vai ser um peso tão grande que você não vai suportar. E toda vez que você abre a boca para falar do seu filho, você fala mal dele e, consequentemente, de Deus que lhe deu aquele filho. Ele diz assim: logo, os sacrifícios por seus filhos devem ser feitos com júbilo. Deve ser possível praticá-los cantando. Se não há um cântico em seus lábios, não é um sacrifício bíblico.
Sem uma canção de alegria, o sacrifício não passa de um tipo de ai, coitadinho de mim, vejam como sou um mártir. Entre outros tipos que não dão nada, exceto um retorno medíocre. O esperado é que você não manifeste cânticos de júbilo e regozijo por seus filhos só quando eles forem adoráveis, enquanto estiverem dormindo, em tempos de pura harmonia, uma vez que não estão se comportando mal naquela hora. A vida é mais complicada que isso, e tudo, incluindo a bagunça, deve ser encarado como uma canção, né? Quando o filho está dormindo, você passa lá no berço ou na cama, aí você se derrete, que coisa linda, maravilhosa que Deus me deu. Mas quando acorda, aí é uma confusão só, é briga, é raiva. Você não, toda a sua luta é chegar a hora que ele durma novamente. Então isso não é um filho, isso é um problema que você tem na sua casa, né? Você quer que seu filho viva dormindo, você quer que seu filho viva no colégio. Esse é outra escapatória, já não é mais o sono agora, é botar o filho no colégio de manhã, de tarde, se possível de noite, já chegar em casa dormindo. Esse é o melhor filho que você pode ter. Não dá trabalho, dá trabalho para os outros, né? Mães que preferem, né, antes do tempo necessário, preferem ter seus filhos no colégio do que ter em casa. Vai chegar o tempo que seu filho vai para o colégio, isso é inevitável, mas isso tem um tempo. Você tem prazer de deixar ele lá para ele dar menos trabalho. Eu sei que existem aquelas que precisam trabalhar para sustentar a sua casa. Não estamos falando sobre esses casos excepcionais, mas via de regra, mães que preferem trabalhar, né, se subjugar a outra pessoa para deixar seu filho no colégio. Por que eu digo isso? Porque tem gente que ganha R$1.000 e gasta R$1.000 de colégio. O que é que essa pessoa está fazendo com no colégio não, como é que chama antes do colégio? Berçário, né, que o pessoal está fazendo hoje. Você ganha 1.000 e você gasta 1.000 com berçário. Qual é o sentido disso? Que no berçário ninguém vai aprender a ler e escrever. O sentido é deixar a criança um pouco mais longe de mim para eu ter vida. Então você prefere trabalhar do que ter seu filho em casa. Isso é uma tragédia, irmãos. É preciso ter prazer nos seus filhos para que depois eles tenham prazer em você. Agora, falando sobre o futuro deles. Regozije-se até mesmo no dia em que eles forem sair de casa e seguir o próprio rumo. Mesmo que isso envolva o alistamento na marinha ou entrar na universidade. Esperançosamente, como pai ou mãe, você, na verdade, os está preparando para o crescimento, e não apenas para boas conversas com a mamãe. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Lembrando, o homem deixa pai e mãe, a mulher não deixa pai e mãe, a mulher é dada em casamento. Nós estudamos isso aqui quinta-feira. Então, em relação à criação de filhos homens, você precisa criar seu filho não para ficar debaixo da saia de sua esposa, nem debaixo dos seus braços, mas para ser um homem para esse mundo. Ele vai deixar a sua casa. E isso é inevitável. Se ele não deixar, tem alguma coisa errada com ele. Porque a ordem bíblica é: deixa o homem pai e mãe. Então nós não podemos criar nossos filhos como bobinhos. Eles precisam, inevitavelmente, ser expostos a esse mundo. Agora, se eu fizer bem na minha casa, o meu trabalho, eles vão ser expostos ao mundo e eles vão combater o mundo. Vocês se lembram da ilustração do Salmo 127 a respeito dos filhos? Os filhos são o quê? São flechas. Uma flecha não é simplesmente uma defesa. Um instrumento de defesa seria um escudo. A flecha é contra. Então os filhos são flechas contra esse mundo. Se você criar o seu filho, principalmente homem, como um homem bem tratado nas questões de homem, por exemplo, você prepara seu filho para fazer uma feira.
para saber escolher as coisas de uma feira. Parece uma coisa banal, não é não. Seu filho precisa ser nisso também. Saber escolher as coisas de casa, saber tomar decisão, né? Se você começa a perguntar a ele, incentivá-lo a tomar decisão, você está preparando um líder. Mas se você tolher o seu filho de tudo que ele pode fazer, você está criando mais na frente um homem que vai ser mandado pela mulher dele. É simples assim. Em relação às mulheres, elas não saem de casa, elas são dadas pelos seus pais, dadas em casamento. Por isso o trabalho é diferente. Então, o pai e a mãe, em relação a uma filha mulher, eles têm que ter muitos outros cuidados que um pai e uma mãe de um filho homem não têm geralmente. Porque as mulheres são mais seduzidas pelos homens. As mulheres, elas ouvem muito e elas são seduzidas justamente pelo que ouvem. Então o pai e a mãe têm que ser presentes nisso, com quem andam, para onde vai, muito mais do que com um filho homem. Porque ela não vai tomar escolha de dizer é fulano de tal, simplesmente. Ela vai tomar essa escolha com o pai e a mãe. Ela precisa ser dada. Se o pai e a mãe não der a mão daquela moça em casamento, ela não casa. No mundo eu sei que casa, mas nós estamos falando aqui com princípios bíblicos, ela não casa. Se casar, está debaixo de maldição. Não tem bênção de Deus. Filha, mulher que casa contra a vontade dos seus pais, aí, mais uma vez, a não ser naqueles casos absurdos de um pai que não quer que você case por alguma, sei lá, questão racial, social. Mas isso são casos muito difíceis. Na maioria das vezes, em quase todas elas, a filha só deve se casar com a bênção dos seus pais. Pode quem quiser achar isso retrógrado, ultrapassado, velho, mas é sabedoria de Deus. Sempre que o povo de Deus fez isso, viveu muito bem, casou muito bem. Sempre que o povo de Deus inventou dizer, não, eu caso com quem eu quiser, casa com ímpio, casa sem bênção dos pais, sempre tiveram problemas. Ele diz ainda, para a gente terminar, os filhos vão embora, as filhas são dadas em casamento. Há muitos pais evangélicos, conservadores e sentimentais, que guerreiam contra isso e querem adiar esse dia. Pais que se irritam com seus filhos por terem então um emprego ou cônjuge e filhos, o que dificulta passar um tempo juntos. Batalham contra a estrutura que Deus criou para o mundo. Não adianta você resistir contra a estrutura que Deus deixou. Um dia nossos filhos vão embora. A questão é como nós vamos lidar com isso. Ou nós vamos lidar naturalmente, preparando-nos para esse dia, ou vai acontecer o que eu vi há 3 semanas, até contei isso quinta-feira. Eu presenciei um casamento em que a mãe, ela não saiu de casa vestida para um casamento, nem preparada para um casamento, mas para um velório. Ela entrou, né, com o filho, como quem ia levando o filho para o matadouro, não para se encontrar com a noiva dele. E ela chorava desesperadamente. E todo o comentário na festa era em relação a isso. Ela não conseguia se libertar do filho dela. O casamento dos nossos filhos, a não ser que seja um casamento misto, não pode ser motivo de tristeza, mas de alegria. Porque, de acordo com a estrutura de Deus, é assim que vai acontecer. Aí só tem 2 caminhos. Ou você se prepara e prepara seus filhos para esse dia, ou então você se prepara para o pior dia da sua vida. Seu filho não morre quando casa. Se a esposa do seu filho é uma crente fiel, ela é sua filha também. Interessante que em inglês, quando você vai falar sobre sogra, como é que se chama? Mãe na lei. Traduzindo, para ter que falar inglês aqui. Hã? Não, eu estou traduzindo já para a gente não... Mãe na lei. Não é isso? Pai na lei e mãe na lei.
Por quê? Porque o conceito ali da língua é perfeito. Eu ganhei um filho, eu não perdi uma filha. Eu ganhei uma filha, não perdi meu filho. Se você preparar seus filhos para isso, para esse tempo, mesmo que nas brincadeiras a gente sempre diga que não quer nunca ver esse dia acontecendo, mas a gente está preparando os filhos para aquilo que é natural. Eles vão casar. Você que tem filho homem, precisa preparar seu filho para ser uma flecha contra esse mundo. Não um escudo, uma flecha. E você que tem sua filha mulher, precisa preparar para ela ser uma serva de Deus, submissa ao seu marido, boa dona de casa. Isso que nós precisamos. É simples, irmãos. Não é necessário um grande manual de criação de filhos. Você tem sua Bíblia em casa, você tem uma igreja e você tem o Espírito de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a preparar nossos filhos para esse dia. E Deus nos ajude a sermos boas referências para que eles possam nos imitar. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? O Ian. Não tem contato com ele. Ian, eu passei um tempo aconselhando uma família que era daqui da igreja, já não é mais, e a criança tinha 2 anos e ela simplesmente ela não se comunicava com ninguém. Ela não olhava no olho, ela não tinha relacionamento. E aí os pais relataram aquele problema, e não era só esse problema, tinha vários outros problemas. E eu passei 3 meses, uma vez por semana, indo para aquela casa. Toda quarta-feira eu estava lá, a gente leu um livro. Eu lembro do livro ainda de Paul Tripp, aquele Pastoreando o Coração da Criança. E depois a gente lia o livro, depois ia para as questões práticas da casa. E as primeiras vezes que eu entrei na casa daquela família, a sala era logo na entrada, tinha uma televisão. E aquela criança de 2 anos, sempre ela estava, sempre, com o iPad na mão e a televisão ligada. E eu passava, ela simplesmente não falava comigo. Isso foi 1 vez, 2 vezes, até que eu pedi para que os pais desligassem a televisão e o iPad, para que ela também tivesse ali. Com o passado, no começo foi muito difícil, ela chorava, não existia conversa naquela época, era só choro. Até que com o passar dos dias, houve a necessidade de até mesmo de a gente formar uma rotina para casa, que foi afixada na geladeira da casa, o que eles deveriam fazer. A hora para dormir, hora para acordar, hora para comer. Parece uma coisa até humilhante, mas era necessário. A casa chegou num ponto que alguém precisava ir lá e dizer o básico do que eles precisavam fazer. E aquela família começou a evoluir, e a criança começou a evoluir também. Então ela passou a orar com os pais, ela passou a se relacionar. E aí quando eu chegava lá, depois de 1 mês, 2 meses, ela corria e começava a chamar pastor, pastor, abraçava. E depois disso, com o tempo, essa criança passou a ser muito apegada a mim, e eu muito a ela também. E os pais viram o crescimento
daquela menina, como ela cresceu espiritualmente e como ela começou a se relacionar com as pessoas da igreja. Mas ainda, veja só as consequências, ela ainda tinha certas limitações. Ainda consequência daquilo que fizeram com ela durante 2 anos, expondo uma criança à tela o dia inteiro. Se tornou uma menina virtual. Né? Ela falava, parecia um desenho animado. Né? Não tem aquelas falas em desenho animado, ela falava igualzinho aquilo ali. Melhorou, progrediu. Infelizmente os pais se perderam novamente. E agora a gente não sabe mais a situação que está. Mas eu pude ver o fundo do poço de uma família e pude ver o crescimento. A única coisa que eu fiz foi ir para lá, cumprir a vontade do Senhor. Quem muda a sua casa não é o pastor, nem presbítero, nem ninguém. Quem muda a sua casa é a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma igreja. Então, se as coisas não estão indo bem, você precisa tomar alguma atitude. Rapidamente. Porque depois, quanto mais passa o tempo, maiores são as consequências. Mais alguém quer falar? Vamos orar? Eu vou pedir ao nosso irmão Marcel que agradeça ao Senhor.